vem esse Flamengo contra o São Paulo, que tiveram informações importantes nessa manhã, e você já apurou, já trouxe com o seu drone ausências importantes para essa partida, né, Vene Casagrande? Pois é, muita gente na expectativa de ver o time principal, o time titular do Flamengo, porém, na atividade de ontem, o Tite tinha até escalado, esboçado um time titular, mas como aconteceu diante do Milionários, a mesma fonte falou, Vene, não crava nada não, porque amanhã, no caso, quarta-feira, ele vai fazer uma nova avaliação física nos atletas para saber quem tem condições de jogo. E Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular. Então, por conta de precaução, esses dois iniciam no banco de reservas e eles serão substituídos aí por outros jogadores, que já eu vou falar, segura a audiência. E aí, o meu ponto é o seguinte, eu tô aprendendo. Mas até eu tô curiosa. Para você ficar curioso. O meu ponto é o seguinte, se esses jogadores forem poupados por questões físicas, eu acho que o Tite está certo. Se ele estiver poupando por uma opção técnica, o caso e isso mas não está... será que... Não, assim, a gente está falando de um jogo extremamente importante no Maracanã, diante do São Paulo, jogo difícil. Então, esses dois jogadores, obviamente, serão, na minha opinião, por questões físicas. Então, o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. No meio de campo, na vaga do Arrascaeta, entra o Alan, aí o Alan vai jogar de primeiro volante, o Pulgar de segundo volante e o De La Cruz ele vai jogar mais avançado na função do Arrascaeta. No ataque entra o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, Everton Cebolinha na outra ponta e o Pedro centralizado. Você gosta dessas mudanças? Porque, na verdade, não é uma questão de gosto. Porque se foi uma questão física, não tem o que o Tite fazer, né? O Vene trouxe bem aqui a informação. Se não fossem essas opções, o Alan e o Bruno Henrique, quem você escolheria, Pedrosa? Ou você acha que essas foram as melhores? Eu escolheria essa formação, tá? Tá bom. Mas quais são as outras opções que ele tem? Ele tem um Vitor Hugo, ele tem um Lohan, ele tem também a oportunidade de colocar talvez o Bruno Henrique um pouco mais atrás do Pedro para jogar ali como segundo atacante. Aí muda o esquema tático, teria que mudar o esquema tático, coisa que eu não vejo o Tite fazendo. Tem várias oportunidades que você pode colocar. Só que tá muito claro, pelo menos pelo que eu acompanho dos jogos do Flamengo, que o Tite acredita na recuperação do Alan, que ele acredita nesse jogador. Então, em vez de colocar um atleta que talvez é muito novo ainda para poder ocupar essa vaga do Arrascaeta, ele coloca o Alan ali de primeiro volante para fazer essa... demais, É muito bom jogador. E se ele tiver 100%, é um baita de um jogador. E aí você adianta o Pulgar, que sabe muito bem fazer também a posição de segundo volante, e coloca também o De La Cruz para fazer essa posição aí do Arrascaeta de um cara mais armador. Mas eu não vejo que as características do De La Cruz são muito parecidas com a do Arrascaeta. O Flamengo, na minha visão, ele vai jogar com 3 meio-campistas que têm a capacidade de defender e de atacar. Então você torna esse time muito mais intenso e dá liberdade para os caras lá da frente também. Eu posso muda muito a maquiagem do time, né? Porque, assim, o rosto, o que se propõe a fazer quando você tem uma característica tão diferente de Arrascaeta e De La Cruz numa função, né? Embora muito torcedor não tenha gostado, quando a gente publicou as informações nas redes sociais, não tenha gostado da entrada do Alan ao time titular, mas a gente tem que ressaltar que nos últimos jogos, toda vez que ele foi acionado, ele vem fazendo boas partidas. Ele entrou no... Ele evoluiu muito, assim, e ele não evoluiu por acaso. Ele tem feito um trabalho super especial fora das 4 linhas, questão de alimentação, ele mudou a alimentação dele, a parte física, a preparação física do Flamengo, a comissão técnica do Tite está fazendo algo especial com ele, porque ele entendeu que precisava evoluir nesses dois quesitos, e eu acho que o resultado a gente está vendo dentro de campo. O Alan tem feito boas partidas quando acionado no segundo tempo, por acaso. Ele tem feito um trabalho super especial fora das 4 linhas, questão de alimentação, ele mudou a alimentação dele, a parte física, a preparação física do Flamengo, a comissão técnica do Tite está fazendo algo especial com ele, porque ele entendeu que precisava evoluir nesses dois quesitos, e eu acho que o resultado a gente está vendo dentro de campo. O Alan tem feito boas partidas quando acionado no segundo tempo. Então eu não vejo nenhum problema o Alan entrar. Óbvio, a função dele é diferente, ele vai ser o primeiro volante, vai ser muito mais marcação, mas eu não vejo nenhum problema o Pulgar fazer a função de segundo volante e o De La Cruz mais avançado, como ele já fazia no River Plate, faz também na seleção uruguaia, então nenhum problema. Ainda tem o Gerson à disposição, que pode entrar eventualmente no segundo tempo. Muita gente vai falar assim, o Matheus Gonçalves. Fica aqui o elogio ao jogador que não estava sendo usado pelo técnico Tite, conversou com a comissão técnica e para não ficar sem ritmo de jogo, vai atuar hoje pelo Sub-20. Então, assim, eu acho que o Flamengo, o técnico Tite, ele tem boas opções. O jogador quis. Legal. Ele entendeu que ele estava ficando sem ritmo de jogo. Porque muitos jogadores, a verdade é essa, tem aquela vaidade. Logo eu, que estou fazendo parte do elenco principal há muito tempo,
já rodei no Red Bull Bragantino, como que eu vou jogar pelo Sub-20? Muitos jogadores têm essa vaidade. O Matheus Gonçalves entendeu que, para ele, nesse momento, o ideal é atuar pelo Sub-20. Então, fica o elogio aqui ao jogador. Outra informação também importante, o Wesley está de volta, ele está relacionado, está recuperado, ou seja, agora o Flamengo ele tem à disposição um lateral direito, caso o Varela, por exemplo, no último jogo, não atuou por conta de uma virose. E agora o Wesley fica à disposição técnico Tite também. Agora vamos diretamente para Flamengo e São Paulo. Eu falei aqui no programa, são duas camisas pesadas mundialmente falando, momentos distintos, não é? Eu vou começar mostrando aqui a prévia do Flamengo. O Tite não apareceu, mas o Tite é o técnico, não é? E depois o Dedê vai aqui para apresentar o São Paulo, pode ser? Então tá, o Rossi... mais experiente, né? Porque o emocionado aqui tá... Se você quiser trazer o Sgarbi, você fica à vontade. A sua escolha. Skype vai ter que ir de fraldão aí. Então é melhor ir o Dedê. Tá o Flamengo deve se apresentar hoje no Maracanã com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E olha que tem zagueiro pedindo passagem também aí, que é o outro Léo Ortiz. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e na frente, de um lado, o Luiz Araújo, de outro Everton Cebolinha e centralizado Pedro. Imaginamos que o Tite vá com essa formação. Dedê, vamos lá. segue o Olha o Sgarbi. Não, isso dá. O Sgarbindo, vai, Dedê. E o pé. E o pezinho. Pé de pato. O Sgarbi. Bom, vou ficar desse lado aqui, tá? Sério, eu vou trazer um pé de pato no programa pra ele. Falando em pato, adoro pato. Eu acho que não vai ter novidade aqui na prévia do Flamengo. Há uma dúvida da volta do Gerson, mas eu acho que o Gerson, como acabou de voltar, acho que vai demorar um tempinho para ele, de repente, recuperar o lugar dele, porque o De La Cruz, na teoria, está fazendo a função do Gerson. Então, há uma discussão se quando o Gerson estiver bem, 100%, se sai o Luiz Araújo, que todo mundo está discutindo, que provavelmente, a minha opinião, se caso o Gerson alcançar um nível... Lembra como é que você técnico, falava nos primórdios do programa? Então quer dizer que o Gerson vai esperar na casinha. Na casinha. E eu acho que Lembra disso? E dentro de uma hierarquia de uma condução do Tite, ele usa muito esse. Então o De La Cruz realmente merece ser o titular, então eu acho que não vai ter Fez nenhuma... um golaço de falta contra o Atlético. Eu acho que não vai ter nenhuma novidade na prévia. Segundo tempo tem Gerson, tem Bruno Henrique. Calma, Ai, Chico! Boa noite, nação rubro-negra! Daqui a pouco tem Mengão passando na sua telinha. E o Flamengo vai completaço. Vai com o que ele tem de melhor. A provável escalação, o provável time que o Tite deve colocar deve ser esse formado por Rossi no gol fechando tudo, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, com Ayrton Lucas na esquerda, Alan, a novidade no time titular, Eric Pulgar e De La Cruz jogando ali no lugar do Arrascaeta, Gerson no lugar do Luiz Araújo, Cebolinha do outro lado e o Pedro centralizado. Nação, eu acho que assim, o Arrascaeta está muito desgastado e o Tite vai preservar o nosso camisa 14, mas hoje o Maracanã vai estar lotado e o Flamengo tem a obrigação de ganhar o São Paulo com tudo. Tem a obrigação, o time paulista não vem vivendo um bom momento. Eu acho que hoje o Flamengo tem que ganhar e tem que ganhar bem. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. E antes de finalizar esse vídeo, quero trazer uma informação bombástica para vocês. Isso porque o Porto está interessado em fazer uma proposta oficial para o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, tendo em vista que o lateral titular do Porto, que é o Wendel, que até jogou pela seleção brasileira nos últimos amistosos, irá ser vendido. E sendo assim, a diretoria do Porto acredita que o Ayrton Lucas pode ser o substituto ideal. E aí, nação, dependendo do valor, vocês aceitariam vender o Ayrton Lucas para o Porto? Sim ou não? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Fiquem com Deus!